Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4. Na aula de hoje, nós vamos relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Também nós vamos apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. Ao final da aula, nós vamos destacar a igreja como projeto de Deus e expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa lição foi comentada pelo pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download dos slides que aparecem na vossa tela e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. A lição de hoje, a Igreja e o Reino de Deus, é a lição de número 4. Então nós vamos pensar nesse assunto tão precioso, tão maravilhoso. A Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A igreja está a pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, anunciando a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, os homens devem arrepender. Quando os homens se arrependem dos seus pecados, reconhecendo que ele é um pecador e precisa de um Salvador, então há salvação nessas vidas que vão buscar transformação, mudança de vida, a partir daí vivendo em Cristo Jesus. E Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, o pecado, já se foi, já desapareceu e tudo se fez novo. É uma vida nova após o reconhecimento do pecador, do seu pecado, quando ele reconhece e se arrepende, recebendo Jesus Cristo na sua vida. A natureza do reino de Deus é o assunto que nós vamos pensar na EBD nesta manhã. O reino de Deus é universal, mas a igreja é parte desse reino. Nesse caso, então, nós vemos que o reino é invisível. Se ele é invisível, ele é espiritual. E a igreja pode ser visível no seu contexto físico, ou seja, o reino de Deus, ele tem uma expansão maior, nós não o vemos,
porque ele é invisível. A igreja, ela faz parte desse reino através das suas congregações, das suas comunidades ou das suas igrejas locais, onde a igreja ocupa um espaço e nesse espaço há uma reunião de culto onde a igreja adora a Deus. Nesse contexto, então, nós podemos ver a igreja, mas o reino de Deus sendo universal, nós não conhecemos, nós não podemos vê-lo. Em Lucas 17, 20, Jesus disse, e interrogado pelos fariseus, ou seja, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, então Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então aqui, por isso, nós não conseguimos ver o reino de Deus, porque ele não vem com aparência externa, ele é interno, ele é espiritual. Aí logo após, do versículo 21, Jesus diz assim, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro do homem, não é possível que o homem veja. Somente Deus sabe onde está o seu reino, onde está alguém que o adora, que louva, que glorifica e está salvo. E ele, Jesus, vem buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus é formada de pessoas que têm dentro de si o reino de Deus. Deus é o rei de toda a terra. O Salmos 47, o verso 7 diz, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus domina sobre o reino dos homens. Então, Deus deve ser louvado com inteligência, ou seja, louvar a Deus raciocinando, pensando em Deus, louvar a Deus com o seu raciocínio, para que então toda essa razão que está na nossa mente, desça ao nosso coração e o nome do Senhor seja louvado. Deus é o rei de toda a terra. Daniel 4 e 25, ali nós vemos a história de um rei, o rei Nabucodonosor. E veja que esse rei, ele esteve reinando sob a autoridade de Deus. Veja o que diz o versículo 25. Serás tirado dentre os homens, ou seja, Deus está dizendo, Nabucodonosor, você será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, porque Deus é o rei de toda a terra. E Nabucodonosor estava sob a autoridade de Deus. Ele era um rei ímpio, mas ele estava sob a autoridade de Deus. E ele reinaria quando Deus quisesse que ele reinasse, o tempo que Deus quisesse, ele então reinaria. A natureza do reino de Deus é a sua universalidade, ou seja, a natureza de Deus, ela é no seu universal, no seu contexto de toda a terra. Deus é universal.
e domina sobre a sua criação. Ele domina sobre todas as coisas que foram por ele criadas. Deus criou todas as coisas, formou o homem, colocou no jardim, enfim, todas as coisas que Deus criou. Ele domina também sobre reinos e governos humanos e sobre todas as hostes angelicais, porque tudo foi criado por ele. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Tudo está ao seu domínio, porque tudo é criação dele. Se ele criou todas as coisas, tudo está sob a sua autoridade. Daniel 2:21 diz assim: ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. O primeiro tópico da nossa lição fala da natureza do reino de Deus, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Deus não deixou de dominar e exercer sobre o mundo e o universo. Deus não criou todas as coisas e deixou de lado, abandonando tudo aquilo que ele criou. Não. Ele domina sobre todas as coisas. Ele zela, ele cuida. O contrário disso faz o homem que está sobre a terra, que também é criatura dele. Deus zela de todas as coisas, mas o homem, na sua rebeldia, ele procura destruir aquilo que Deus criou. Deus é Deus porque controla o mundo e o universo. Ele é o Criador, ele é o dominador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo aquilo que você vê e tudo aquilo que nós não vemos, tudo isso é dominado por Deus. E é também sobre todos os seres vivos, todos os seres que têm vida. Deus domina sobre tudo. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Aí os homens querem culpar a Deus de todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Mas o motivo de todas as coisas ruins que acontecem no mundo é o próprio homem que vive na sua rebeldia, com atitudes de rebelião, não obedecendo a Deus, abandonando Deus, culpando Deus, não vivendo conforme a vontade de Deus. O homem é quem está destruindo o mundo, destruindo a natureza, destruindo os animais, destruindo o universo, destruindo todas as coisas. Então, a causa, o motivo de tudo, de todo o mal, de todas as coisas ruins que acontecem no mundo, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Veja que, além dos homens, ainda há uma hoste invisível, Satanás e os seus demônios, o diabo e os seus anjos malignos, que também agem de uma forma invisível para destruir tudo aquilo que Deus criou. Mas Deus, ele está sobre tudo isso.
ele domina sobre todas essas coisas. E se todo o mal que acontece para o homem, para a humanidade, um primeiro motivo é o homem, é culpa de todas as coisas. E Deus então permite que todo esse mal aconteça para que o homem se arrependa dos seus pecados, reconheça a sua rebelião, reconheça os seus atos maléficos, reconheça todo o mal e volte-se a Deus. Então, assim Deus domina sobre todos e sobre todas as coisas. O Salmo 103 e o verso 9 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ele é o dominador. E o homem, então todos os maus acontecem. Primeiro, é o homem. Segundo, Deus permite que o diabo e seus demônios façam a sua parte do mal. Mas por quê? Porque o homem é rebelde. Fazendo assim, o homem pode se voltar a Deus, reconhecendo que Deus é bom, reconhecendo que Deus quer salvá-lo, reconhecendo que Deus quer restaurar a sua vida espiritual, trazer para a sua vida alegria, paz, esperança. Quando o homem reconhece que Deus é o dominador de todas as coisas, que Ele está sobre todas as coisas que são criadas, o homem então, ele passa a ser uma pessoa esperançosa, alegre, feliz, porque reconhece que o Deus Criador é quem criou todas as coisas, inclusive ele. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Deus formou um povo a partir de Abraão. E ele era seu rei soberano. Era então o governo de Deus, que nós chamamos de teocrático. O governo de Israel era então teocrático. Deus governava Israel. Isaías 43:15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Havia muitos povos antes de Israel, mas nenhum povo, nenhuma nação adorava a Deus, buscava a Deus. Havia pessoas em seus lugares que reconheciam que o Deus era o Deus dominador e soberano de todas as coisas, mas não havia uma nação. Deus então forma uma nação chamando Abraão, ou seja, a partir de Abraão. Se Deus governava Israel, Israel era também então um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Então o propósito de Deus aqui era abençoar Israel e por meio de Israel abençoar outros povos. Deus formou Israel para que Israel anunciasse aos outros povos, às outras nações, o seu reino, levando as outras nações a conhecerem o seu domínio, a sua autoridade sobre todas as coisas criadas, abençoando assim aqueles que o reconhecessem essa mensagem. Então isso aconteceu na pessoa de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, filho de Abraão. Ou seja, então, como os judeus não levaram essa mensagem do reino de Deus às outras nações, Deus levantou o seu único filho, Jesus Cristo, Salvador do mundo, que veio
para salvar a humanidade. Então, Jesus Cristo, por intermédio de sua morte e ressurreição, vai estabelecer a igreja. E a igreja, então, vai anunciar o reino de Deus. Aquilo que os judeus deveriam ter feito às outras nações, agora a igreja tem uma ordem de Jesus: ide por todo o mundo, anunciai o reino de Deus, pregai o evangelho, anunciar esse reino às outras nações, aos outros povos. 1 de Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, é para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem fez isso? Quem nos chamou das trevas, nos trazendo para a luz? Jesus Cristo, Salvador do mundo. Ele nos chamou das trevas. Nós estávamos no pecado, nós estávamos em trevas, e Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós aceitamos esse convite, e após então, agora, sendo salvos em Jesus, nós vamos anunciar o reino de Deus, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o segundo tópico trata da igreja e as dimensões do reino de Deus. E nós vemos então o reino de Deus como realidade presente. Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Está lá registrado em Mateus 12:22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Belzebu, ou seja, pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. Mas, disse Jesus, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, era um sinal que o reino de Deus está próximo, está chegado, e nós devemos anunciar esse reino. Nosso Senhor disse que o reino de Deus, então, havia chegado. Veja o que está registrado em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Logo, esse reino não é algo subjetivo, ou seja, não está oculto. Ele é concreto, ele é real, porque a igreja anuncia o seu reino. A igreja é a concretização desse reino. O homem, nós conseguimos ver o reino de Deus através da igreja, porque a igreja anuncia o reino de Deus. A igreja é a concretização desse reino. A igreja é real, é algo concreto, agora não está mais oculto. Antes estava oculto, mas agora é real, é concreto. Onde está então o reino de Deus? O reino de Deus, ele não está relacionado a um espaço geográfico. Não. Lucas 17:20 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, o reino de Deus, ele está onde? Dentro de nós. E estando o reino dentro das pessoas, cada pessoa tendo o reino dentro de si, forma então uma comunidade, uma igreja. Então o reino de Deus está presente onde Jesus Cristo estiver, porque Jesus não está limitado em um só espaço. Não,
não é uma denominação, não é uma placa de igreja, não. Onde Jesus estiver, ali está o reino de Deus. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E onde é manifesto esse poder, senão onde estiver reunido aqueles que têm o reino de Deus dentro de si. E tendo o reino de Deus dentro de si, tem Cristo Jesus no seu coração. E então o poder de Deus se manifesta entre aqueles que se reúnem. Então não está relacionado a um espaço apenas, mas em vários espaços, e por isso nós não conhecemos, nós não sabemos o reino de Deus universal. No ministério de Jesus, no ministério apostólico, na igreja primitiva e dos dias atuais, o reino de Deus vem por intermédio de sua igreja. Então, a igreja manifesta o poder de Deus. A igreja manifesta, então, o reino de Deus. O reino de Deus está presente através da igreja. O homem vê o reino de Deus através da igreja. É o reino de Deus. É o reino do Senhor. Não está em só espaço, mas ele é universal. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus, ou seja, o sinal ou o fim de todas as coisas. É escatológico, o reino de Deus está mais para o futuro. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam fora desse reino vindouro. E qual seria, então? Vamos ver aqui se nós conseguimos ver. 1 Coríntios, capítulo de número 6, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10, que nos diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, então fornicadores é um tipo de pessoas, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Aí Paulo está dizendo que todos esses tipos de pessoa não herdarão o reino de Deus. Diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí no finalzinho, todos esses tipos de pessoas, ninguém herdará o reino de Deus. É o que está aqui escrito na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Voltando então ao nosso pensamento, embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, porque há um vislumbre desse reino, quando a igreja se reúne, adoração, louvores, glorificação, culto a Deus, enfim, é um vislumbre do reino. Então, não é possível nós experimentá-lo de uma forma plena agora. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude quando na era vindoura. Então, o milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Vamos ver então
Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 5. O que nos diz? Revelação de Jesus Cristo, capítulo 20, versículos de 1 a 5. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por mais um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então esta é a primeira ressurreição. Então o milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura. Faz parte dessa dimensão futura. O terceiro tópico da nossa lição fala da igreja no contexto do reino de Deus. Onde a igreja está nesse contexto? Aí nós vemos a distinção, a diferença entre igreja e reino de Deus. E nós temos a igreja do antigo pacto e a igreja do novo pacto. Êxodo 19:5 fala da igreja do antigo pacto. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Então, todos aqueles que ouviram a voz de Deus, que guardaram essa aliança, que foram a propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos, todos esses que morreram nessa fé, todos esses que morreram nessa esperança, nessa convicção, ouvindo a voz de Deus, guardando o novo pacto, sendo adoradores de Deus, fizeram parte da igreja do antigo pacto. Mas aí nós temos a igreja do novo pacto que veio por intermédio de Jesus Cristo. A igreja estava ainda oculta, mas agora, através de Jesus, a igreja passou a ser concreta. Nós havemos a igreja onde há a manifestação do poder de Deus. Então, 1 de Pedro 2:9 fala da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja do antigo pacto não anunciou o Deus Todo-Poderoso. A igreja do antigo pacto ouvia a voz de Deus, mas não passava para os outros povos, para as outras nações, não anunciava o reino de Deus. E então Jesus Cristo nasceu, aí veio a igreja do novo pacto, que tem uma ordem de Deus, que tem uma ordem de Cristo, ide ensinai e batize. E então, forma-se então uma igreja. Essa igreja agora anuncia as virtudes daqueles que vos chamou. Ou seja, ela cumpre esse ide, essa missão de anunciar a palavra de Deus,
de anunciar o reino de Deus. Então, nós vemos aqui a distinção entre igreja e reino de Deus. A igreja anuncia o reino de Deus agora do novo pacto. A do antigo pacto era o reino de Deus também, mas não anunciavam esse reino. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos, ou seja, quando chegasse o tempo de Deus. Em Mateus 4:4, em Gálatas 4:4, Paulo escrevendo essa carta, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, chegou o tempo da igreja que estava apenas na ideia, que estava apenas no projeto, no propósito de Deus. Agora a igreja ela é expressa, ela é revelada. É por meio da igreja, então, que o reino de Deus está sendo conhecido na terra, onde tem uma igreja, onde tem uma comunidade cheia de Deus, que tem o reino de Deus dentro de si, e que louvam a Deus, que glorificam a Deus, que adoram a Deus, ali está o reino de Deus. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Então, pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Veja o que diz, vamos ver aqui, Atos 19. Atos 19, versículo de número 8. O que diz? 19:8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Era Paulo anunciando, propagando o reino de Deus, falando do reino de Deus. Então, quando já prisioneiro em Roma, também Paulo pregou o reino de Deus, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo anunciava o reino de Deus. Quem ama o reino de Deus, prega o reino de Deus, que é esperança ao que o amam. Então, o reino de Deus, quando nós amamos o reino de Deus, nós propagamos o reino de Deus, porque é coisa boa, e nós queremos dar coisa boa para o povo, para a humanidade. Então, nós anunciamos, falamos do reino de Deus. Quem ama o reino de Deus, espera o reino de Deus e anuncia também o reino de Deus. Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é desse mundo. E aqui nós vemos uma difícil compreensão de muita gente. Muita gente não entende. O meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, se o reino de Jesus não é daqui, ele é espiritual. Se ele é espiritual, logo não é desse mundo carnal. Não, é de um mundo espiritual, que Jesus estava falando aos judeus que não o defenderam, ao contrário, eles entregaram a Cristo para ser crucificado, e Jesus foi crucificado. E na sua morte, na sua crucificação, o pecado de toda a humanidade foi crucificado com Cristo, e a nós, então, que reconhecemos Jesus, foi até nós imputada a justiça. Nós somos justos por Jesus Cristo.
Nós somos salvos da condenação eterna por Jesus Cristo. E ele foi bem claro em dizer que o seu reino não é desse mundo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família poderosamente. E até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.